Muito obrigado aí a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques e dando sequência na filosofia instantânea número 106, a expressão que nós utilizamos, que muitas vezes as pessoas utilizam, maquiavélico. Então, assim, a interpretação que é dada a Maquiavel, Maquiavel, nós estávamos aí falando a respeito do Príncipe, que é um manual, ele se tornou um tratado, porque quando há a percepção ali que o Maquiavel ele comenta, ele apresenta aí duas características que nós podemos perceber que elas são intrínsecas na humanidade, e os animais não têm essas características, né? Então, assim, as duas características principais que nós podemos destacar nós podemos dizer, porque o principal que nós, que a visão geral de Maquiavel é que Maquiavel é uma pessoa, você gosta de Maquiavel? Nossa, Maquiavel é uma pessoa malvada, né? Então, assim, isso é um equívoco, né? É um equívoco. Nem conheço melhor a obra dele, não tenho tantas informações assim a respeito do Maquiavel, mas o que faz pensar assim de Maquiavel? Ele apresenta as duas características que poderíamos dizer ser intrínsecas no ser humano, que é a ganância e o egoísmo. Aí nós poderíamos colocar isso como o primeiro ponto, né? Será que existe algum ser humano que não é ganancioso? Aí nós podemos pensar quando derramada uma mala de dinheiro na frente de qualquer pessoa, tira todas as câmeras, a pessoa sozinha, ninguém está vendo a pessoa, ela não vê ninguém. Quando voltarmos, a mala de dinheiro estará no mesmo lugar que nós derramamos? Sabíamos que a pessoa ia passar por ali? A pessoa ia deixar uma mala de notas de R$ 200. Vamos pegar uma mala uma mochila de escolar, encher ela de notas de R$ 200. Vamos derrubar no chão ali, deixar a mochila aberta, umas notas abertas, como se caiu mesmo e... enfim. Sabemos que a pessoa vai passar no corredor da empresa, não tem câmera, um corredor que não tem câmera, um corredor que só passa funcionário, e sabemos quem vai ser a primeira pessoa que vai passar. Ela passa e passa uma pessoa por hora naquele corredor. A primeira pessoa que passar, ela vai deixar ali a mala de dinheiro? Ela não estava contando com aquele dinheiro. Com aquele dinheiro, não. Ela poderia estar contando com outro dinheiro, uma outra fonte. Mas ela não estava contando com aquele dinheiro. Essa primeira pessoa, será que ela não iria nem olhar para essa mala de dinheiro? Será? A segunda, a terceira, aí quantas pessoas vão passar aí? Quantas pessoas passarão ali pelaquele corredor e sem olhar para aquela mala de dinheiro? É impossível. Impossível. Talvez nós teríamos aí... Bom, eu
na situação assim, é difícil imaginar que existe um ser humano capaz de fazer isso. Eu conheço somente um, né? O nome dele, não vou citar o nome dele, eu conheço um que ele faria isso, passaria por aquela mala de dinheiro. Mas eu só conheço ele, eu conheço muita gente, né? Então, assim, Maquiavel, ele aponta essa característica intrínseca do ser humano, a ganância. Vamos pensar que muita gente faz assim, a leitura, tem a interpretação de que ganância é uma coisa ruim. Como que nós podemos estabelecer por uma característica ruim a ganância? Somente em casos pontuais. Então, um vendedor, ele tem que ter ganância. O vendedor da empresa que fabrica doce. Esse é um produto que muitos produtos são criticados, mas o doce assim, um dos que não seria exatamente mal, a não ser a questão que é apontada como saúde, enfim, mas mesmo uma pessoa que tem a saúde ruim come doce. Então tem que ter um critério, que tem que ter uma quantidade, enfim. Mas um vendedor ele ganha comissão, somente comissão. Ele trabalha numa empresa de doce. Ele tem que ser ganancioso, ele é da igreja. A igreja muito séria, né? A igreja Congregação Cristã do Brasil, ele vende doce. Eu citei essa porque essa eu tenho respeito, eu conheço, eu tenho um amigo e ele é dessa igreja. Então, tem lá uma pessoa da igreja que vende doce, porque não é proibido aos integrantes dessa igreja vender doce. Aí, ele é ganancioso? É impossível ele não ser ganancioso, porque ele só ganha comissão. Ele está querendo cada vez ganhar mais. Tem que ser assim. Se não for assim, o gerente dele, o chefe dele, o proprietário da empresa, ou o coordenador, vai mandá-lo embora. Não, esse aqui não serve, não. Quando ele bate a meta, ele para de vender, ele não vende mais nenhum doce. Então, ele tem uma meta aqui de vender 100 potes por mês, ele consegue fazer isso nos 10 primeiros dias do mês, aí ele para de trabalhar porque ele já vendeu a meta. Não é assim que funciona. Todos os vendedores que eu conheço querem mais. Seria somente os vendedores? Pessoas gananciosas? Eu vou citar um caso que eu conheço, um médico, trabalha no SUS. Aí eu conheço um rapaz que ele tinha que fazer uma cirurgia. Aí a mãe dele, amiga do pessoal que tem contato do SUS, enfim, pessoal da política, a mãe desse rapaz que eu conheço, ela conseguiu agendar uma consulta particular com o médico, custou R$800 a consulta. Ele tinha que fazer uma cirurgia no joelho, era coisa, acho que é menisco, uma coisa assim, não lembro exatamente, mas era por aí. Pagou R$800 na consulta para o médico. Já estava tudo combinado com o médico. Ele trabalha no particular e trabalha no SUS. Ele cobrou R$800 da consulta. Não tem consulta nesse valor de 800. Deve ter, mas não essa. Cobrou R$800, que já era a inclusão do rapaz que eu conheço na fila. Tem uma fila para poder fazer as consultas do SUS. Ele entrou no primeiro lugar, quer dizer, ele furou a fila, ele seria lugar de uma pessoa que já estava aguardando para quando saísse uma vaga para internação, para esse procedimento cirúrgico, a pessoa fosse ela fosse alocada nesta vaga. E ele passou na frente. A mãe dele conhece os políticos, trabalhou sempre na política.
E os políticos têm pessoas que são da confiança deles. E falou para o médico, que inclusive os políticos também adoecem, precisam de médico, vão ao médico também. E falou para o médico, e já era uma prática normal, comum. Todos que precisam lá das especialidades médicas, já tem lá os indicados. Quando não tem, coloca um outro. Olha, você está trabalhando aqui nesse hospital das clínicas, mas quando chegar as pessoas aqui que não estão na fila, eu sou seu chefe, então eu vou apenas te entregar uma ficha aí, você coloca aí na fila, tá? A pessoa aqui, o médico, o que ele vai fazer? O chefe dele falou isso para ele. A pessoa que tem a competência de até mandá-lo embora, e pode arranjar uma causa para poder mandá-lo embora. Não tem isso. Nós sabemos que não tem isso, né? Então, ele no mínimo terá muito problema se ele não obedecer o chefe dele. No mínimo. No mínimo. Então, o que o médico faz? Ele fura a fila do SUS. Ele não é ganancioso. O advogado, chegou um rapaz que cometeu ali delitos. Aí o rapaz chegou e pagou ao advogado. Olha, o meu patrão mandou te entregar essa mala aqui de dinheiro, senhor advogado. E ele cometeu aí uns crimes, mas ele sabe que o senhor é bom. Ele mandou te entregar essa mala de dinheiro aqui para o senhor ir lá conversar com ele. O que o advogado vai fazer? O objeto de trabalho dele deveria ser justiça. E qual é a relação dessa ação de um advogado com a justiça? Ela é uma justiça geométrica? E aonde que existe o critério desta geometria? Maquiavel, o objetivo dele, que era apresentar um manual, um tutorial para qualquer pessoa que quisesse se manter no poder, alcançar o poder. Maquiavel faz isso, assim, se torna um tratado. Não era o objetivo de Maquiavel, né? Ele estava ali à toa no sítio, exilado, exílio político, não tinha mais nada para fazer a vida toda, funcionário da nobreza, era assim como um senador, seria como um senador a função dele, uma coisa assim, né? Um cargo bem elevado. Então ele não tinha mais o que fazer. O pessoal, os Médici, já Lourenço de Médici era o que era o líder da época da dinastia Médici. Então Maquiavel ele pensou no Médici, falou assim: eu vou escrever um tutorial para facilitar o príncipe, porque era o nome que era dado ao governante daquela época. Eu vou escrever um tutorial endereçado psiquicamente ao príncipe, que era quem mandava na época. Esse manual se tornou um tratado humano, porque depois que ele entrou na pauta, não saiu ainda. Eu acho difícil de sair. Com a humanidade que nós temos, então assim, em todos os setores, no setor religioso, no setor público, no setor educação, no setor saúde, no setor comércio, todos os setores. As pessoas não são gananciosas, não querem mais do que elas têm. A outra característica, o egoísmo. Porque, assim, a crítica que Aristófanes faz, a crítica apresentada por Aristófanes a Sócrates no livro As Nuvens, 2.600, 300 anos atrás,
A crítica apresentada por Aristófanes, ela coincide exatamente com isso. Então, o que Maquiavel faz apresentando aí essa característica humana? Porque os que são bonzinhos, nossa, aquela pessoa ali, ela é muito caridosa, ela é extremamente boa. Qual é o interesse daquela pessoa em ser assim? Ela faz aquilo, tem um objetivo? Ela é aquela viúva lá do gasofilácio de 2 moedas de 10 centavos, lá de 2000 anos atrás? O óbolo da viúva, a história narrada no livro Bíblia. Então nós temos que ter um critério para poder estabelecer essa questão de bem e de mal e o egoísmo. As pessoas querem e elas querem para elas. Então assim, além delas quererem mais, elas não querem mais para o próximo, elas querem para ela. É a preocupação intrínseca de cada um. Olha aí o seu dia. Pensa se você não quer mais do que você tem. Pensa se você está querendo que o seu vizinho tenha mais do que você. Me responda. Porque assim é fácil. Como um amigo errou comigo. Não, você me perdoa, perdoo. Eu vou cobrar o seu erro. Vai custar X valor. Mas você me perdoou. E que significa que você tem uma nova chance. Uma nova chance de demonstrar para mim que você nunca mais vai cometer esse erro. Então, o pagamento que você faz, ele é justamente para você não esquecer que não é interessante você cometer esse erro. E ele comigo hoje, ele é super atento nesse quesito que ele errou. Ele errou, foi apenas uma palavra que ele disse errada, equivocada. Eu demonstrei para ele que ele tinha ali uma tendência psicopata. As pessoas analisadas mais próximas, porque as pessoas não são analisadas assim na proximidade, na intimidade, né? E é meu amigo. Aí eu falei para ele, olha, isso que você falou, você se tornou a partir de doravante, você é uma pessoa não grata para mim. E aqui fica encerrado o relacionamento, convívio. Ele não quis encerrar o convívio comigo. Entra na minha casa, eu entro na casa dele, tem conversa com a minha esposa, eu converso com a esposa dele, mas ele errou comigo. O erro que ele cometeu, o fato dele me conhecer, é para mim o motivo que deveria ser válido para ele não falar o que ele falou. Mas ele não teve esse escrúpulo de selecionar o rol de palavras que ele utilizaria diante de mim. E essa ingenuidade dele me afastou dele instantaneamente, porque ele falou, não quero romper a nossa amizade. Ótimo. E o que você propõe? Não, eu quero o perdão. Ótimo. Está perdoado. Vai custar X valor. Ele ficou alguns dias pensando, você está me cobrando a amizade ou não?
A amizade, ela não tem preço, mas a atitude sua tem. Se você quiser pagar o equívoco cometido, você só não vai afastar um amigo. Mesmo porque definir amizade, Sócrates não conseguiu, Platão não conseguiu. Até hoje não conheço quem tenha conseguido. Se você aí sabe definir amizade, ótimo. Presente para nós. Lísias também não sabia. É o melhor discurso que existe para esse assunto, amizade. De modo que, apresentadas duas características, ganância, egoísmo, de modo que apresentadas as duas características, o que nos resta? A minha proposta seria uma apreciação do Leviatã, que na boca dos pós-modernos, nós poderíamos dizer a casa de vidro, nós poderíamos dizer transparência, nós poderíamos dizer, enfim, é o contratualismo em si, o contratualismo. E para iniciar o contratualismo, nada melhor do que o Leviatã. O que nós podemos trazer para as nossas vidas dessa informação? Bom, então deixa eu avaliar. Eu sou ganancioso, aquela mala de dinheiro, ninguém vendo, nem câmera, nada, não. Eu ia apropriar-me dessa mala de dinheiro. Infelizmente, eu não vou mentir. Né, a mala ali, ninguém tá vendo. Eu ia pensar, nossa, alguém vai ver essa mala jogada aqui na garagem, porque esse corredor aqui só passa quem vai para a garagem, e nele não tem filmagem, não tem câmera. Eu estou sozinho, ninguém está me vendo. Eu vou levar essa mala de dinheiro, colocar no meu carro e vou para minha casa feliz. Então, eu tenho que falar a verdade. Pelo menos eu tenho que falar o sentido que... Porque não faz sentido a filosofia em uma representação. Não é teatro. Não é sofisma. É filosofia. Então tem que falar aquilo que é. Não tem essa força de negar uma mala cheia de notas de R$200. Eu não tenho essa força. Egoísta. Bom, se eu falasse que não sou egoísta, eu também estaria mentindo. Por quê? Porque o que eu faço, primeiro, sempre eu preocupo comigo. Sempre. E esses aí religiosos, esses que falam que são muito bons, né, que são caridosos, gratidão, irmão, por você ter me ajudado. Ô, irmão, eles gostam de escutar isso, né? Esses aí, os bonzinhos adoram escutar essa palavra gratidão. Mas isso é uma capa? Isso é uma capa como Estré Isíades, que tinha uma capa chamada costumes e representava para uma sociedade ser um Estré Isíades muito diferente daquele que ainda não havia conhecido Aristófanes. Ou melhor, daquele que ainda não havia conhecido Sócrates. Porque é a crítica de Aristófanes e é uma crítica muito boa. Muito boa. Não é um critério de crítica, é um critério de análise.
Mas espera aí, sempre ouvimos Sócrates, sempre ouvimos Platão. Por que não ouvimos Aristófanes? Sócrates ele era tão assim? Acredito que Sócrates era. Eu tenho, é particular, eu tenho um apreço a Sócrates, mas ouvir a Aristófanes eu não posso deixar de ouvir. Eu tenho que ouvir quem está criticando aquele que eu tenho esse apreço. E realmente a crítica de Aristófanes, eu não posso endereçá-la a Sócrates, mas é difícil não endereçá-la aos outros, ao legado socrático. É difícil não endereçar. Então, na sequência, nós ficamos com o comentário aí da obra O Príncipe, apresentado essas duas características que gostaria de não narrassem serem intrínsecas da humanidade, mas infelizmente é uma avaliação da maioria, infelizmente, e eu ainda não consigo não concordar com essa informação. Eu ainda não consigo apresentar um número diferente ou um resultado diferente desse que apresenta essas duas características intrínsecas humanas: a ganância e o egoísmo. E o que nós poderíamos apresentar em contrapartida? Então fica esse critério de análise para a nosso próximo episódio, Filosofia Instantânea, Wilson Marques. Muito obrigado a todos.